Eu queria entender se eu vou falando direto ou se vai perguntar, isso que eu queria saber. Não, pode deixar, Marli. Tá. Então, muito boa tarde para os nossos irmãos do programa Arte Espírita em Foco, companheiros do 32º Seu, companheiros também de outros seus. Nós hoje estamos entrevistando a nossa companheira Marli Antônia de Souza, que é uma companheira que já conhecemos há bastante tempo, já temos uma relação bem agradável com ela, e o tema de hoje é a unificação. Nós estamos fazendo uma entrevista para falarmos sobre a unificação do movimento espírita e também divulgarmos companheiros que trabalham em outros seus, em outras instituições. Então, Marli, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde para você. E a nossa primeira pergunta é pedir a você para que você faça um histórico da sua casa espírita, com nome, quando foi fundada, os dias das reuniões. Então, pode falar inicialmente, Marli, sobre a sua casa espírita. Tá bom. A nossa casa espírita, ela se localiza no bairro de Costa Barros. É uma casa que está numa área bem afastada. Ela começou justamente que havia um grupo que morava em Costa Barros e não tinha ali uma casa espírita, lá pelo meado de 1947. E, então, era difícil para que eles frequentassem uma casa. Eles saíam de Costa Barros e, muitas das vezes, caminhavam a pé entre os trilhos do trem, porque ali passa o trem, né? A linha auxiliar, e eles iam a pé para São João, um bairro que faz divisa ali com Costa Barros. Apesar de ser um outro município, que Costa Barros ainda é Rio de Janeiro, e o outro município é São João, é um município separado. Mas eles tinham que ir a pé, altas horas da noite, para assistir lá às reuniões. Sabe que naquela época as reuniões eram de 20 horas, né? Até as 21h30. Quando eles voltavam no retorno, já era bem tarde. Então, duas pessoas conversando, inclusive estava se dormindo, né, nesse grupo, e resolveram, então, um disse que sonhou que ali estava sendo fundada uma casa em Costa Barros. Quando chegou na outra semana, outra pessoa do grupo, que ele não tinha comentado, se dormindo, outra pessoa veio falar a mesma coisa. Aí resolveram, então, a ideia de fundar ali a Casa Espírita, que foi fundada em fevereiro de 1948. Levou essa história um ano ainda, nessas conversas, nessas arrumações. Aí iniciaram primeiro com o culto no lar, cada semana, né? Era numa casa, até que realmente se reuniram e fundaram ali o Grupo Espírita Amor e Verdade. Era do outro lado da estação. Hoje ela se localiza na rua Grumatã, 394, Costa Barros, bem próximo à linha férrea e à estação de Costa Barros. Os primeiros a se organizarem ainda não tinham uma sede, como disse, faziam as reuniões, às vezes numa casa, às vezes em outra. Quando fundou, eles alugaram, né? Alugaram não, arrendaram, que eu nem sabia disso, que naquela época arrendavam casa, né? E arrendaram por um tempo uma casa para ser ali, então, feitas as reuniões. Então, eles seguiram o modelo de São João, as reuniões eram terças e quintas, no horário de 20 horas até as 21h30. Tinha uma reunião, era reuniões públicas, mais o estudo do Evangelho, e tinha também uma reunião aos domingos. Ao primeiro domingo do mês, havia uma reunião. E assim foi levando de início
havia um grupo bem grande naquela reunião. Quando eles se reuniram para acertar as reuniões, eles também se reuniram com relação à fundação, que ficou assim o primeiro presidente, Ormindo Ferreira de Souza, temos lá até a foto, nosso irmão Ormindo, vice Haroldo Ferreira, primeiro secretário Victor Sanches, depois o Leonil como tesoureiro, bibliotecária e fiscal, né? Naquela época havia fiscal, né? Uma pessoa para ficar fiscalizando. Hoje a gente denomina outro nome, né? E esses dias das reuniões, aí mudou-se, né? Hoje, a reunião já não são mais nesse horário, nesses dias de horário, inclusive porque o horário de 20 horas fica muito tarde, né? Para se reunir naquela área. Mas as principais atividades da casa é o que até hoje era mais o estudo, né? O estudo do Evangelho, particularmente até os outros livros não eram bem estudados, mas continuou a participação da casa e juntamente com esses irmãos. As casas tiveram uma participação muito grande no início, como eu já falei. Iam muitas pessoas, até de outros lugares, porque eu acho que é uma característica, né? De vez em quando a gente ouve, fulano descobriu uma casa lá, por exemplo, em Campo Grande, lá no fim de Campo Grande, eles trabalham, fazem um trabalho assim, que hoje em dia a gente já não ouve tanto isso. E por isso, então, iam até Costa Barro, achando que era aquela casa milagreira, né? Tinham os médicos que falavam tudo, inclusive porque naquela época o trabalho era o público, né? Dava manifestação, né? As pessoas faziam visita, né? Atrás do médico. Era um trabalho totalmente diferente de que hoje a gente viu que isso foi se depurando, as pessoas foram se conscientizando a partir dos estudos, né? Do livro dos espíritos, do livro dos médicos, a coisa totalmente mudou. Bem, ali tem uma característica casa, porque nós completamos agora 72 anos, né? 74 anos, e a casa, poucos tiveram mudança de poucos presidentes. Eu costumo dizer, só quando um desencarna que o outro assume para dirigir a casa, né? Por mais que a gente fale, que diz as pessoas que tem que trocar, e a gente continua. Então, ela é um pouquinho atípica, né? E eu faço parte do 23º Seu, que condiz ali Irajá, Rocha Miranda. Então, hoje mesmo, nós tivemos uma reunião online. Até eu fiquei assim, porque foram 15 casas que participaram. Então, a reunião no Seu, ela tem sido ativa. Eu, inclusive, faço parte da unificação. Hoje eu já não estou tão ativa, porque a unificação você tem que visitar as casas e a gente já está um pouquinho debilitado. E então, também... Você está entrando num tema que é muito importante e, inclusive, é o tema da nossa entrevista, né? Por isso que nós da unificação. estamos, né, para falar sobre a unificação aí na tua região. Então, você já adiantou, né, qual é o seu, e nós gostaríamos, então, que você dissesse aos nossos telespectadores quais são as principais atividades do teu Seu, né? O que ele, quais são as atividades que ele desenvolve, a importância, né, da participação das casas nessas atividades. Então, aí você fala para a gente aí como é que está a organização de atividades no teu Seu. Atualmente estamos
procurando novamente normalizar. Você sabe que com a pandemia ficou tudo paralisado, né? E todos afastados. Mas o nosso seu, eu acho que eles têm uma boa atividade. Nós temos a área de educação, temos a área do SAPSE, né? Nós temos cada um de um grupo, nós temos aí até das relações externas, né? Que o nosso amigo Heitor vem fazendo esse trabalho. O SAPSE, né? Que também é bem ativo, junto com as outras casas, nesse trabalho de ajudar, né? Agora mesmo estão até enviando um questionário para que possa ser dirigido à área de educação, para mostrar o que vem realizando nas casas e quais as suas necessidades. A gente sabe que hoje é difícil, as pessoas têm seus afazeres e muitas das vezes não conseguem participar mais que gostaria de participar. Mas eu acho que esse trabalho da unificação no 23º seu, eu acho que ele é bem ativo. Nós temos procurado realizar as reuniões, quando não pode ser presencial agora, nessa época, mas é feita online, e é um trabalho que vem fazendo com que todas as casas, ou não seja todas, mas a metade comparece. Ou de uma maneira... Então, Marli, você considera que na tua região, no momento, apesar da dificuldade da pandemia, né, desse desafio de fazer o trabalho virtual, que as casas estão participativas, as casas estão integradas na unificação aí na tua região? Estão, com dificuldade, mas estão. A gente tem ouvido, às vezes, de algumas outras com maiores dificuldades que a nossa, e a nossa é uma região bem mais afastada. Então, eles têm participado, participa lá no núcleo na Sérgio, então o grupo tem uma boa participação. Esse processo de unificação na nossa região, como já coloquei, se não comparece todas as casas, mais a metade das casas estão atentas, né? Elas estão participando. Agora, pode terminar, Marli, que depois eu queria te perguntar sobre o ENEF. Mas pode eu já vi aqui que eu botei minha colazinha aqui, tá? Então, eu acho que hoje mesmo, né, eles colocaram até com relação a colocar de maneira que, mesmo online, assim, as informações sobre o 23º seu, que separasse as informações que vêm para estudo, para encontro, que temos encontro, como também as notícias, porque muitas das vezes se coloca tudo junto, né? Um coloca o aniversário, cá embaixo é o outro que desencarnou, então eles estão fazendo a separação, que eu achei uma boa ideia, que às vezes você até se perde naquele meio de informações, você se perde. Eles também têm um trabalho, que os outros conhecem, a gente tem o e-mail, né, com o encontro de jovens, e o ano passado foi online, mas esse ano estão pretendendo que seja presencial, nem que seja um dia só, sempre foi 2, era sempre sábado e domingo. Então, agora, primeiro, jovem também, como na Comércio, ficava na casa espírita ou colégio, depois, já antes da pandemia, começou a ir todo dia para casa, e depois da pandemia foi online, e agora vai ser presencial um dia só. Tá? O ENEF... Marli, então, pelo que você está falando, as suas colocações, então a ENEF está tendo bons resultados, né? O Encontro Estadual da Família Espírita está se desenvolvendo bem, está tendo participação, está atingindo os objetivos. Está atingindo o objetivo. Esse ano, como todas devem ter sentido a dificuldade, o primeiro ano da pandemia, as pessoas ainda estavam assim, mais ativas. Pensava que esse ano a gente seria presencial. E algumas casas, alguns núcleos, né,
nem realizar o Enem. E nós realizamos. Nós fizemos em 3 dias, só pela parte da manhã, de 9 até 12h30, e foi bem participativa. Fizemos brincadeiras que eu achava que não ia dar certo online, né? Nós tivemos até a música, né? Cada um cantava um pedaço da música, copiando aquele programa da Globo, da apresentação de voz, The Voice ENEF, que ficou muito bom na integração, né? Então, o trabalho foi bem estruturado. Demos primeiro lá as regrinhas, né? Que é preciso, que o pessoal entra, às vezes, até despido, né? Aquelas coisas todas foi colocado para fechar o som, quando estivesse no lugar. Tudo isso, primeiro foi as regrinhas, depois, então, foi colocando, colocou o histórico do ENEF, como começou, e tudo isso foi muito bom. Ia ser um palestrante dessa vez, no início, mas houve uma dificuldade na entrada do aparelho, e então nós fizemos mesmo o estudo como tema, né? Mas foi tudo encaixado. Eu achei que esse ano nós tivemos um bom Enem. Agora, Marli, você com a experiência que você tem, né, os anos que você participa do movimento espírita, qual é a sua visão sobre esse processo de unificação do movimento espírita brasileiro? Você acha que nós, espíritas, que participamos da unificação, estamos atendendo às expectativas da espiritualidade? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não sei. Eu acho que há um grande esforço, mas a gente ainda está deixando muita coisa aquém, né? Eu acho que há um grande esforço. Hoje mesmo participei lá da GO, né? Você vê as colocações de programas, de trabalhos, né? A chamada para a participação. Então, eu acho que isso tudo faz parte da unificação. Isso está chamando para que todos, né, se congreguem num só pensamento, porque há muitas casas que ainda não aceitam a coordenação da federativa, que acha que eles vão querer mandar no trabalho. E eu acho que isso é um grande erro, que precisamos dessa união, dessa unificação, como dizia Bezerra, porque através dela, mesmo que você ouça aquilo tudo, que você acha que não deve participar, alguma coisa vai te influir e vai ter um só pensamento, né? Uma só unidade. Eu acho que é muito importante o trabalho de unificação, mas eu acho que a gente ainda está deixando muito aquém. Todos, né, na direção, mas não é que eles não façam esforço. É o tempo, né? É ainda a nossa inferioridade, que ainda faz com que a gente não se una da maneira que era para se unir, né? Eu acho que... Olha, então nós estamos muito felizes pela sua participação, nós gostaríamos muito de agradecer aí a sua disponibilidade, né? Que a gente sabe que nós tivemos aí que fazer uma série de ajustes, né, para a gente chegar nesse momento. E hoje gostaria de agradecer o meu amigo Francisco, o Francisco Sidney, que é do Grupo de Caridade Deus, Luz e Amor, que está nos ajudando aqui como anfitrião. E eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais. Você sabe que seria interessante a gente ficar aqui 1 hora, 1 hora e meia conversando, mas nós temos um horário e nós, então, pediríamos a você que fizesse as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Eu agradeço muito, né, o convite aí da participação dessa entrevista e queria dizer para os ouvintes também, convidá-los, né, a visitar a nossa casa. É lá, escondidinho, em Costa Barros. Nós dizemos que lá é um pontinho de luz, é um pontinho de luz que há naquele bairro, muito necessário. O trabalho é árduo, muitas das vezes a gente acha que o melhor até é parar, mas quando a gente olha pequenos resultados, a gente se alegra.
E quando a gente vê que a gente também é socorrido, a gente sabe que os amigos espirituais ali estão atentos. Então, eu acho que é um trabalho muito importante. Acho também que o trabalho que vocês fazem, essas entrevistas, de dar a conhecer a essas casas, a gente reforça que o nome do grupo é Grupo Espírita Amor e Verdade. Já estive observando que só aqui no Rio de Janeiro já me falaram umas 4 casas com o mesmo nome, mas o nosso é Grupo Espírita Amor e Verdade em Costa Barra, né? E é uma casa pequena, o grupo é pequeno, somos poucos, mas desejosos desse trabalho. E estamos fazendo o possível para participar dessas unificações, dessas reuniões, para que a gente fique sabendo o que está à nossa volta. Lá de início da casa, a gente ouviu muito. Quando eu cheguei à casa, lá pelo meado de 1900, aqui agora em 67, e a gente ouvia muito do presidente dizer que não queria participar dessas reuniões, porque queriam mudar o trabalho, e nós estamos lá até hoje, né? Eu digo que já passei dos 30 anos na direção, então já é hora de se aposentar, mas a gente está vendo que toda essa união é que tem fortalecido e que tem dado força para a gente continuar o trabalho. A unificação é muito importante, essa união das casas, essa união de todo o movimento espírita. Marli, muito obrigado pela sua participação. Continue lá na sua tarefa, conheça a sua casa, né? A gente já teve a oportunidade de ir lá fazer alguns estudos. É uma casa muito aconchegante, as pessoas muito receptivas, nosso amigo Luiz Carlos, a Camila, né? Os amigos lá que participam das atividades. Que Deus abençoe a todos vocês, ampare também os irmãos do seu, que vocês pertencem, que continuemos trabalhando por Jesus, porque nós estamos num momento muito difícil, né? O nosso planeta está passando por um momento de muita turbulência, e cada um de nós, na nossa pontinha de luz lá da nossa casa, a nossa casa também, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, uma casa também pequena, parecida com a sua, poucos participantes, uma casa também que é situada numa região próximo de uma comunidade, mas estamos lá colaborando com a nossa as nossas pequenas sementes, né? Procurando ajudar a espiritualidade na divulgação desse mundo novo. Então, muito obrigado, até uma próxima oportunidade e que Jesus nos abençoe. Os nossos irmãos que assistem o nosso programa, fiquem, então, informados que mensalmente nós estaremos convidando pessoas do movimento espírita, de outros seus, para que nós façamos um intercâmbio de ideias, para que os irmãos, né, nos falem como é que está sendo o trabalho nos seus que são distantes do 32º, para que nós tenhamos informações e que nós também possamos participar, de repente, de outras atividades. Então, por exemplo, quando a gente for lá em Costa Barra, já sabemos que tem lá a casa da nossa amiga Marli, para nós sermos bem recebidos por ela. Então, Marli, um abraço para você, um abraço para todos, que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Um abraço para vocês também, um abraço a todos. Depois manda direitinho para que a gente possa entrar aí para assistir. E desculpe-se as falhas. Não, aqui o trabalho é descontraído. Todos nós aqui somos aprendizes. Eu também não sei entrevistar direito, mas a gente está aprendendo junto, não é isso? Então, aí a gente vai um ajudando o outro, um dando a mão ao outro. E aí você será convidado em outras ocasiões e a gente vai melhorando aí a nossa fala. Com certeza, com certeza. Hoje já é a terceira tarefa, né? Isso aí. Está trabalhando o dia todo, né? O seu, e agora, que calhou, era para ser domingo passado, né? E calhou de juntar tudo. Né? Os sobrinhos estavam aqui, tia, já acabou, tia, já acabou. Um abraço, então, Marli. Até a próxima. Até a próxima.
Um abração para você e para o companheiro aí. O anfitrião, nosso amigo Francisco Sidney. Isso.